Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e ontem à noite o Corinthians ficou apenas no empate contra o Atlético Paranaense. Um resultado bastante ruim, empatar em casa é sempre complicado, mas hoje, além de falar do futebol, do desempenho do Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense, eu também vou falar sobre o futebol feminino do Corinthians, que amanhã vai estrear na Libertadores. Vou falar sobre o futsal, que hoje à noite disputa a primeira partida da final do Campeonato Paulista, e vou falar também sobre o basquete do Corinthians, que ontem à noite venceu na Liga Sul-Americana e no próximo domingo jogará a primeira partida da final contra a Franca no Parque São Jorge. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o Corinthians ficou apenas no empate ontem à noite na Arena Corinthians. Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, resultado bastante ruim pensando em título. Agora são 12 pontos de diferença para o Flamengo, 4 pontos de diferença para Santos e Palmeiras. Tá difícil. No entanto, o Corinthians se manteve ainda na quarta colocação, na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, tem 3 pontos de vantagem para o São Paulo. E o jogo de ontem foi bastante difícil para o Corinthians. Tá certo que o Corinthians jogou desfalcado do Pedrinho, servindo a seleção olímpica, não tinha o Sornosa fazendo amistosos com a seleção do Equador e não tinha o Júnior Urso machucado. No entanto, o Atlético Paranaense estava muito mais desfalcado que o Corinthians, sem 8 titulares, entre eles o Marco Rubens, seu principal artilheiro, Bruno Guimarães, seu melhor jogador, e o Santos, seu grande goleiro, que está servindo a seleção brasileira. Mesmo com esses desfalques, o Atlético Paranaense fez um primeiro tempo muito melhor. O Corinthians acabou tomando um baile. O mesmo baile que o Corinthians tomou pro Del Valle algumas semanas atrás, tomou ontem na primeira etapa. Só que a diferença, o Corinthians acabou achando alguns gols e equilibrou a partida. Os minutos foi de muita pressão para o Atlético Paranaense. Em um lance o Cássio tentou sair jogando, acabou perdendo a bola e quase o Atlético Paranaense marcou. Depois o Atlético Paranaense teve outra oportunidade com o zagueiro Léo Pereira, só que o Corinthians acabou achando um gol aos 26 minutos com o Gil, numa cobrança de escanteio do Cleison. O Gil subiu livre e acabou marcando seu primeiro gol desde que retornou ao Corinthians. Mesmo com 1 a 0, o Corinthians não conseguiu crescer na partida, acabou tomando uma pressão absurda do Atlético Paranaense, que virou com um gol do Léo Cittadini e um gol do Eric. O gol do Léo Cittadini, no meu entendimento, foi um gol irregular, já que o jogador fez falta no Ralf. Na minha interpretação, foi uma jogada faltosa, mas não foi assim que o VAR e o árbitro da partida entenderam. Depois, quando o jogo estava indo para o intervalo, praticamente no último lance, numa cobrança de escanteio, a bola sobrou para o argentino Mauro Bocelli empatar a partida. O Corinthians acabou achando esse segundo gol. Já na segunda etapa, o Corinthians acabou melhorando, fez um segundo tempo bastante equilibrado com o Atlético Paranaense, e o Corinthians poderia ter virado a partida com Wagner Love, quando no lançamento do Ramiro, Wagner Love cara a cara com o goleiro Léo, acabou desperdiçando, perdendo um gol incrível. E o pior, na sequência, o Tony Anderson, jogador do Atlético Paranaense, numa grande jogada individual, acabou pegando um contra-ataque, driblando vários jogadores, e se não fosse o goleiro Cássio, o Corinthians tinha tomado o terceiro gol. Um empate melancólico para o Corinthians, e esse jogo serviu para a gente tirar algumas conclusões. Uma, que o Corinthians é um com o Pedrinho, é outro sem o Pedrinho. É impressionante como cai de produção o Corinthians sem o Pedrinho. Outro ponto é que o Mauro Bocelli não pode ficar no banco de reservas do Corinthians. Nas últimas 7 partidas, o Bocelli fez 5 gols e deu uma assistência. Evidentemente, é o atacante de melhor aproveitamento no momento. O Wagner Love não vive um bom momento, inclusive perdeu um gol feito, um gol que não se perde. E outro ponto importante a ser mencionado é que durante o segundo tempo o técnico Fábio Carille promoveu o retorno do René Júnior, que é muito legal essa notícia, porque o René Júnior não jogava há mais de um ano por conta de graves lesões que ele teve nesse período, e ele acabou também colocando o Regis, que era outro jogador que não jogava desde julho. No entanto, eu queria saber do Fábio Carille onde anda o Matheus Jesus e o Janderson. 2 jogadores jovens, 2 jogadores de muito talento e que quando entraram no decorrer das partidas mostraram serviço. Sinceramente, não entendo essa coerência do Fábio Carille
com alguns jogadores. O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão será no próximo domingo às 6 da tarde no Morumbi contra o São Paulo. E hoje à noite, às 8h15, no ginásio poliesportivo Wlamir Marques, tem decisão no Campeonato Paulista de Futsal, a primeira partida, Corinthians e Magno Sorocaba, um dos maiores clássicos do futsal brasileiro. Vale muito a pena comparecer no ginásio poliesportivo Wlamir Marques. É só levar 1 quilo de alimento não perecível e você poderá assistir esse grande duelo pela primeira partida da final do Campeonato Paulista de Futsal. E as meninas do Timão estrearão amanhã na Taça Libertadores da América de Futebol Feminino, às 7 da noite em Quito, Corinthians e Clube Nhanhas do Equador. O Corinthians logo de cara enfrentará as donas da casa. O Corinthians que teve uma semana bastante complicada, 4 jogadores estavam servindo a seleção brasileira e só se apresentaram ao Corinthians na última quarta-feira. São elas a goleira Lelê, a zagueira Érica, a lateral esquerda Tamires e a atacante Victoria Albuquerque. E o Corinthians também teve problemas na questão de treinamento, tudo porque o time do Corinthians teve que ficar no hotel por conta dos protestos que estão ocorrendo lá em Quito. Então por esses motivos eu digo que o Corinthians teve muitos problemas de adaptação e de preparação para esse torneio. Mesmo assim, eu ainda acredito no favoritismo do Timão e o canal Salve Timão, é claro, estará na cobertura desse grande torneio. E ontem à noite no ginásio poliesportivo Wlamir Marques, o Corinthians, mesmo desfalcado de Ricardo Fischer, Fuller e Wesley, bateu o Ferrocarril Oeste da Argentina por 83-65. E com esse resultado, o Corinthians terminou a primeira fase na liderança do Grupo B. Agora o Corinthians deixa de lado a Liga Sul-Americana e se concentrará nas finais do Campeonato Paulista de Basquete. A primeira partida já é no próximo domingo, isso mesmo, às 11 da manhã no ginásio poliesportivo Wlamir Marques, Corinthians e SESI Franca. E é claro, o canal Salve Timão estará na cobertura desse campeonato. Então, por hoje é só. Eu volto na próxima segunda-feira às 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!